Boa noite, hoje vamos começar mais um programa Baixada em Debate, hoje com a Paula Ravanelli e a Anália Silva, e vamos falar um pouquinho sobre a participação das mulheres na política. Eu vou pedir para a Anália e para a Paula se apresentarem, e daqui a pouquinho a gente começa o bate-papo. Boa noite a todos e a todas que já estão nos assistindo. Boa noite, Paulo, boa noite, Emílio. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Estou me sentindo a Xuxa, estar com vocês, mas é muito bom. E hoje, para conversar sobre alguns temas que a gente sempre vem fazendo, da regionalização da nossa política aqui na Baixada Santista. Então, a gente está mais uma vez aí. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Anália Silva, economista, moro aqui em São Vicente, pré-candidata do PT à Prefeitura de São Vicente. Isso mesmo, também boa noite a todas e todos, é um prazer estar com vocês novamente nesse programa, que é um programa do nosso coração, né, Anália? A gente inventou esse nome lindo, Baixada em Debate, a Anália que criou a identidade visual, e a proposta desse programa é justamente promover uma articulação entre todos os pré-candidatos do Partido dos Trabalhadores na Baixada Santista. Nós temos 8 pré-candidatos, né, das 9 cidades, em quase todos nós estamos presentes, e nesse programa a gente tinha se proposto a fazer uma conversa sobre política para as mulheres com todas as pré-candidatas, mas infelizmente, né, a Janaína, que é nossa pré-candidata em Peruíbe, e a Lucélia, que é nossa pré-candidata em Bertioga, não puderam estar aqui com a gente, a Lucélia está doente, e coisas que acontecem, imprevistos que acontecem. Então, mas estamos eu aqui e a Anália, eu sou Paula Ravanelli, sou pré-candidata a prefeita de Cubatão. E pode ser que a gente receba, né, Anália, o Wilton, né, de Itanhaém, que deve chegar um pouquinho atrasado, que vem participar também desse debate com a gente. Então, vamos começar um pouquinho falando dos tempos atuais, que é o impacto da pandemia na vida das mulheres, né? Porque um dos impactos, não é o único, e vocês fiquem à vontade para falar, é a violência contra a mulher, especialmente dentro de casa, né? Tem aumentado o número de registros da violência contra a mulher, né? E a pergunta que fica para vocês que são pré-candidatas nesse momento, né? O que vocês estão pensando nos seus programas de governo sobre essa questão da violência contra a mulher e também da forma mais ampla sobre a participação das mulheres na política, e também não só para a sua cidade, mas também para a região da Baixada Santista, ou para toda a Baixada Santista. O que vocês pensam um pouco sobre isso? Quero deixar vocês à vontade para falar. Quem quiser começar. Posso começar, Anália? Você quer começar? Fique à vontade, não, pode ficar à vontade. Então, olha, esse tema é muito importante, porque a violência contra a mulher, a violência doméstica, ela é praticamente uma pandemia que estava escondida, né, por baixo dessa cultura patriarcal, essa cultura machista que nós vivemos, que sempre propaga aquela ideia, né, de que briga entre homem e mulher, ninguém põe a colher e coisas do tipo. Então, a violência doméstica existe, ela é grave, os números são altíssimos. Enquanto nós estamos aqui nessa live, que deve durar cerca de 1 hora, centenas de mulheres, né, no Brasil e milhares no mundo estão sofrendo violência doméstica neste momento. A cada 5 mulheres, né, 3 sofreram já algum tipo de violência física ou abuso sexual. Isso é muito grande, é um número muito alto, e é uma coisa assim que ficou por muito tempo escondida. Nos últimos anos, e até em decorrência, né, das políticas implementadas pelo governo Lula, governo Dilma, com a formação da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, né, a criação dos Disque Denúncia, a criação de um sistema nacional, porque o governo federal criou essa Secretaria Especial de Política para as Mulheres e incentivou a criação de um sistema nacional de política para as mulheres, com organização de conferências nacionais, o incentivo para que estados e municípios também fizessem
conselhos municipais e organizassem conferências municipais ou conferências estaduais, no caso dos estados, né, com o respectivo conselho estadual, para organizar essa política, para que essa política chegasse nas bases. E a gente percebeu que ela, na verdade, não é uma ação, né? O combate à violência doméstica, ele vai se dar por diversas ações, que muitas estão na área de educação, de saúde, e assistência social e de outras políticas sociais da prefeitura. Isso tudo tem que ser articulado, né, na gestão municipal, para que o efeito, né, para que o resultado dessa política seja o mais eficiente possível. Então, vamos citar um exemplo, né, na saúde. Nós temos que ter, né, um fortalecimento, a capacitação dos profissionais de saúde para reconhecer a violência. Quando uma mulher procura um posto de saúde, procura um pronto-socorro com marcas de violência, né? Tem que ter uma assistência, tem que ter um acolhimento, uma explicação já, né, dos direitos que essa mulher tem. Se possível, um sistema de plantão. A gente pode ter uma assistente social dentro do hospital que faça essa análise, né, e faça essa conversa, esse diálogo com a vítima e que incentive, inclusive, ela a buscar a delegacia, a denunciar o seu agressor. Sabemos que isso não é fácil, né, que as mulheres têm muita dificuldade de acessar as estruturas do Estado, mas uma coisa que nós temos que vencer, uma cultura que nós temos que mudar, né? Hoje em dia, o número, né, vem crescendo, acho que muito mais pelo reconhecimento, pelas denúncias que têm sido feitas por esses canais institucionais que foram criados, do que propriamente por um aumento da violência, exceto no caso agora da pandemia, que o Emílio bem registrou, né? A pandemia, ela escancarou uma série de problemas sociais, né? A letalidade, né, da Covid-19 está muito forte entre as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, né, mulheres pretas. Vamos pensar, as mulheres são as que mais contraem a doença, né? O maior número de casos de Covid-19 está entre as mulheres negras. Por quê? Porque é sobre as mulheres que está a responsabilidade do cuidado, né? Então, a mulher é 70% da mão de obra da saúde, da assistência social, da educação, e isso são áreas que não pararam, né? São áreas que demandam exercício, né, profissional durante a pandemia, e por isso as mulheres ficaram mais vulneráveis, né, a contrair a doença, e sobre elas também recaiu, com certeza, a maior parte do cuidado, né, da sua família nesse momento da pandemia. A gente tem um caminho longo aí a trilhar, né? Mas eu vejo que as soluções para esse problema são soluções regionais, né? Nem todo município tem uma estrutura disponível, ou mesmo orçamento disponível, por exemplo, para ter uma casa-abrigo, para acolher mulheres vítimas de violência. Esse é o tipo de equipamento social que poderia ser compartilhado entre os municípios da região. Nós temos aqui na região uma casa-abrigo em Santos, né, mas que não é compartilhada com as demais cidades. Nós, aqui em Cubatão, temos um centro de referência da mulher. Então, o que poderia ser feito, né, numa parceria? Nós poderíamos fazer uma parceria entre os municípios. Eu poderia indicar mulheres, né, vítimas de violência para serem abrigadas em Santos, e, em troca, ofertar cursos de capacitação e outros programas e projetos sociais dentro de referência da mulher em Cubatão, ou em São Vicente, né? Estou dando esse exemplo com Santos por causa da casa que eu sei que existe, né? Os programas e projetos sociais dentro de referência da mulher. Na Praia Grande também, né? São cidades, nós somos, no fundo, né, por estarmos na mesma região metropolitana, uma única cidade, a cidade metropolitana, que está conurbada, e, portanto, eu acho que nós podemos pensar
soluções que sejam complementares, para que a gente possa utilizar melhor, né, os recursos públicos que nós temos disponíveis para essa política. É isso. Bom, o Emílio está com o microfone fechado, mas eu vou seguir mesmo assim. Desculpa, eu sei que era isso que ele estava tentando falar para mim. Entrou um som sem querer, peço desculpas. Mas, Anália, você agora. Tudo bem, então. Quando a gente fala da participação, ou quando a gente fala de violência contra a mulher, nesse exato momento, a gente sabe que vem subindo, e nessa pandemia, até por conta das mulheres estarem isoladas e estar nesse convívio permanente, fez agora em abril subir mais, ou nesses últimos meses, subir mais de 40% o número de denúncias. As pessoas conseguem denunciar, porque até a campanha que a gente tem visto agora, da geração da palma da mão marcada de vermelho, quando você vai em alguma farmácia, algum equipamento público que elas possam receber, justamente vem de encontro a você não conseguir ter a forma de falar, né? Nós estamos assim, num momento em que sair de casa se tornou muito complicado. Agora nós estamos numa flexibilização, então você consegue, de fato, ter os equipamentos públicos abertos e você consegue buscar alguma coisa. A Paula falou muito bem do equipamento que seria essencial para quando você sofre uma agressão dentro da sua casa, que é uma casa-abrigo. Hoje você sofre uma agressão, você vai até uma delegacia, quando é atendida, se tiver uma delegacia, se não for final de semana, porque a delegacia da mulher, ela acaba ficando aberta de segunda a sexta, final de semana ela fecha, só existe uma, acho que 24 horas, que é em Santos, e aí se você consegue, de fato, ser atendida, você tem que retornar para sua casa, né, a casa onde você convive, muitas vezes com agressor, isso dificultando toda ou você continuar a fazer essa denúncia, e aí tudo isso gerando aquela complicação de você retirar, porque não tem para onde ir, todas essas dificuldades que a gente sabe que vive, e que o convívio é gigante. Eu, até um tempo atrás, estava compondo como primeira secretária no Conselho da Mulher, dos Direitos da Mulher aqui de São Vicente. E aí, a gente sempre fazia essa colocação, porque era difícil o atendimento, e como você passava pela delegacia, ou como era o retorno, e até como a mulher sofria uma agressão, até psicológica, e falar, olha, mas você vai fazer um boletim de ocorrência, você sabe que esse rapaz, ele tem uma vida inteira pela frente, e ele não vai conseguir mais arranjar emprego em concurso público, e várias outras formas. A mulher ainda é agredida e não consegue fazer um boletim de ocorrência para se resguardar contra isso. Isso é uma das formas de agressão que a gente vem vivendo. A gente sabe que quando a gente fala sobre, não só isso, mas quando atendimento à saúde, a gente fala sobre ter uma renda totalmente inferior à dos homens, aí a gente coloca na escala homens brancos, homens negros, depois mulheres brancas, depois as nossas mulheres negras que estão no último, na base da pirâmide, sustentando toda a nossa economia e recebendo muito pouco pelo trabalho que prestam e fazendo cada vez mais, gerando riquezas para outros e não para si. Né? E a gente sabe que isso tudo interfere em toda a sua forma, porque a violência ela não é só a física, aquela que a gente está propriamente dizendo que é a mais grave, mas as outras formas de violência são também tão graves quanto, porque mexe totalmente com o psicológico. Então, tudo isso a gente precisa ver. Por exemplo, quando a gente fala da quantidade de consultas pré-natal que uma mulher ela faz, isso também é uma própria violência contra o seu corpo, e não porque queira, e sim porque às vezes não consegue ter o acesso à saúde como deveria ter, né? E isso muito mais afeta as nossas mulheres mais pobres e principalmente as nossas mulheres negras da sociedade. Nós negras acabamos não fazendo quando comparados com as mulheres brancas de uma classe ou com poder aquisitivo maior, nós chegamos a fazer 4 a 5 consultas pré-natal, enquanto outras fazem 7, 8, 9, 10 consultas pré-natal, que é seria o certo de você fazer quando você está numa gestação. Isso é uma forma de violência também. Quando você procura ou tende a procurar um serviço de saúde, acaba não tendo o retorno que você precisa para algumas doenças, ou sofre aquelas perguntas que alguns médicos ou as enfermeiras acabam fazendo por despreparo e desumanização mesmo, ou quando você sofre um aborto espontâneo, que você vai
ao hospital e o preconceito é maior ainda com você, tudo isso é uma forma de violência que a gente precisa estar sempre atento. E quando a gente fala de uma regionalização dessas políticas, é justamente por conta disso, porque a gente precisa ter ser um serviço não só de saúde, mas educação, porque as nossas mulheres, elas precisam se sentir bem em todos os ambientes, inclusive no da educação, para você conseguir ter retorno que você precisa isso na sua vida e nos momentos daqui para frente, de todos os momentos da sua vida, desde a sua infância, porque você precisa ter resguardado os seus direitos de criança, que são as nossas meninas, são as que mais sofrem com a violência quando se trata de distanciamento, de separação, porque ainda existe aquele preconceito em falar que a menina ela foi feita para ficar dentro de casa, enquanto os meninos eles precisam brincar. Então, o seu direito de ter a liberdade ele é cerceado desde sempre, e isso só cresce com a medida que a menina cresce também, né? Embutido para ela uma responsabilidade que não é dela, de ser adulta, de ser a responsável, de ter que cuidar dos seus irmãos, de ter que fazer algumas coisas até por conta de a gente não conseguir, de fato, fazer ou estar num processo que todos se sintam, todos sejam, de fato, responsáveis por tudo. Então, a gente precisa, necessariamente, cuidar e olhar por todas as nossas meninas, desde crianças até as nossas adolescentes, e as nossas mais velhas, que estão sempre ainda continuando sofrendo vários tipos de violência. Eu estava falando sobre isso até para poder trazer um pouco para a nossa realidade, de nós não conseguirmos, de fato, ou conversar a nível regional e ter acesso, de fato, a políticas que possam trazer para as nossas mulheres a dignidade de falar que ela pode, ou como ela pode, o que ela pode fazer, né? A gente viu o quanto a nossa presidenta Dilma sofreu, simplesmente pelo fato de ser mulher. Eu, outro dia, estava participando de um curso da Escola Luísa Maim, né? E aí eu escutei uma história que me chocou muito, me comoveu na hora. Era uma jovem que, depois de muito tempo, nunca tinha trabalhado, sempre dependente do marido, e aí ela começou a participar de uma ONG, né, a ONG que é a profissionalização, tentava realmente o empoderamento da mulher. Ela começou a trabalhar na ONG, na própria ONG, e no primeiro salário que ela teve, ela passou numa barraca de lanche próximo à casa dela para comprar lanches para os filhos, porque estava muito feliz com o primeiro salário. Ao chegar em casa, com lanche para os filhos, o marido deu uma surra e acabou matando, porque ela tinha tirado o dinheiro que não era dela, era dele. Então ela não podia ser dona do dinheiro e do esforço mesmo dela. Isso a gente sofre, e as nossas mulheres ainda sofrem agressão justamente, e no nosso dia a dia a gente não pode deixar que isso aconteça. Nós precisamos estar atentos, todos nós, todos os nossos homens, nossas mulheres, a esses tipos de agressão que às vezes começa do pequeno, do perguntar por que você vai sair com essa roupa, ou tentar controlar a forma com que você fala, se veste, aonde você mora, com quem você anda. Às vezes pode parecer um cuidado porque ele me ama, às vezes pode parecer um cuidado maior porque ele te quer bem, e isso pode acarretar lá na frente mais agressões, e aí te cercear a liberdade da sua fala, do seu jeito de ser, de quem você é. E aí, possivelmente, chegando a uma agressão física de fato. Tudo isso é uma consequência e um caminhar que a gente tem que mostrar para as nossas jovens que não podemos deixar que isso aconteça. Eu acho, a Anália falou várias coisas aí interessantes, você vê como é uma área que vai aparecer em todas as políticas. Então, para criança, adolescente, na educação, né? A gente ter essa informação em todas as escolas, principalmente do que é a Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha, ela colocou uma luz na violência doméstica, ela classificou, né, mostrou que não é só violência física, você tem outros tipos de violência, violência psicológica, né, a violência patrimonial, que é quando o agressor ele tira, né, o patrimônio da mulher para deixá-la dependente, né, daquela relação. Então, tem várias violências, né, psicológica, sexual, patrimonial, a moral, e a física, né, propriamente dita, que é aquela que a gente mais conhece. Em geral, quando acontece a violência física, é porque
tem anos, 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 é a ponta de um iceberg, né, muito maior de uma série de outras violências que vem sofrendo. Então, eu tenho feito aqui em Cubatão algumas palestras, né, nas escolas, porque eu era, não pela prefeitura, mas sim eu era presidente da Comissão da Mulher Advogada, né, daqui de Cubatão, e aí, nessa qualidade, pela Ordem dos Advogados, eu fiz algumas palestras nas escolas sobre isso, sobre o namoro abusivo, que a Nália lembrou muito bem também, né? Que tudo isso é uma formação, a gente tem que tratar do assunto, tem que dialogar. Agora, não adianta, gente, vai lá, faz um processo de capacitação, de orientação, a gente tem que também ter uma rede de atendimento de retaguarda que já aconteceu numa dessas palestras, Anália, numa menina falar, né, olha, a minha mãe sofre violência. E aí vinha público, falou tudo que a mãe dela sofria. E aí, o que eu faço com isso? Eu tenho que ter para onde encaminhar, né? Essa menina precisa de um apoio psicológico na escola, ela precisa, a mãe precisa ser atendida do ponto de vista jurídico, né, denunciada, precisa de uma medida protetiva. Então, assim, o que eu percebo, a gente aqui em Cubatão, até fruto desse trabalho que a gente fez na Ordem dos Advogados do Brasil, na seção de Cubatão, a gente criou um plantão semanal de atendimento às mulheres vítimas de violência para orientação. Mas isso não é suficiente, porque não adianta eu orientar se eu não tiver a rede de proteção. E a responsabilidade por ter uma rede de proteção é da prefeitura, né? Então, eu acho que falta muito. Aqui, eu mencionei, a gente tinha um centro de referência da mulher em Cubatão, que foi uma conquista do governo da professora Márcia Rosa, do Partido dos Trabalhadores, né? Uma doação feita pela Petrobras. Mas esse centro ele foi desviado de função. Hoje, ele é usado para abrigar a estrutura burocrática de diversos conselhos. Não tenho nada contra os conselhos, eu acredito no controle social, acho que a gente tem que incentivar os conselhos, mas não é ali, né? Aquilo ali é um equipamento para as mulheres, para a política para as mulheres. Então, acho que ele tem que ser retomado, ele tem que ser colocado na sua verdadeira função para o qual ele foi doado, inclusive pela empresa. Acho até esse desvio de função ele é criminoso, porque ele desrespeita, né, o acordo feito, que foi um acordo de um ajustamento de conduta, né, um termo de ajustamento de conduta, que resultou naquele equipamento público. Mas é isso, então, na área de educação a gente vê claramente, na área de saúde eu já mencionei, e na assistência social, né, é um centro de referência, né, que tem que estar capacitado para apoiar essa mulher que é vítima de violência, seja apoiado do ponto de vista financeiro também, né, cadastro único, né, distribuição de cestas básicas, porque a Nália falou também muito bem, que um dos grandes empecilhos, às vezes, para a mulher sair dessa situação de violência é a sua dependência econômica, né, daquele homem ou daquele agressor. Então, a gente tem que oferecer condições, né, de independência, né, de geração de emprego, de renda para essas mulheres, para que a gente possa romper esse ciclo, né, da violência que machuca, né, tantas mulheres, como eu disse, todos os dias. Eu faço questão de lembrar, gente, enquanto a gente está falando aqui, tem várias mulheres, né, que estão sofrendo essa violência. Então, isso não é um problema delas, é um problema nosso, é um problema de toda a sociedade e todas as autoridades públicas desse país têm que assumir a sua responsabilidade, né, e implementar essas políticas para quebrar esse ciclo de violência. Justamente, nós precisamos todas, né? Quando a gente fala de rede de proteção, quando a gente fala da educação, até a educação financeira, de falar que ela pode e deve ter a sua independência, que o dinheiro do fruto do seu trabalho pertence a ela, portanto, claro que ela tem um dever, enquanto responsável de uma família também, colaborar,
pela manutenção da casa, mas é dela, ela colabora como ela puder e como ela quiser, não é uma imposição de ninguém, até porque poucos dos homens são aqueles que entregam o valor e falam assim, olha, toma conta da gestão da nossa casa, e elas são a maioria que gerem todas as finanças da casa também, né? Então toda essa parte fica em cargo da mulher, ela é sempre responsável por tudo, mas não, só vem o ônus, os bônus não, né? Quando ela pode comprar, quando ela quer comprar alguma coisa, ela não tem como, ela não pode. Né? Então, tudo isso a gente precisa realmente ver, porque num caso de violência, se ela tem a sua independência financeira, se ela tem uma rede de apoio, se ela tem pessoas também com que ela já vem conversando, que entendem essa necessidade, que não são tão que não tem o pensamento machista de uma sociedade como a nossa que tem, não, mas é o seu marido, fica com ele, dê outra chance. E aí você volta ao convívio da agressão. É isso que é importante a gente ter, é entender que a nossa sociedade ela foi construída num patriarcado, num machismo embutido intrínseco nas relações sociais, familiar, e, portanto, é como se nós mulheres nascêssemos somente para satisfazer ou o desejo do pai, num primeiro momento, que é que ela cresça, ela case, e ele que tem que autorizar que ela case ainda, e num segundo momento é do marido e, portanto, devendo ser obediente e estar sempre à disposição quando ele manda. Aí quando você fala de agressão, às vezes psicológica, a mulher não consegue entender qual é essa agressão psicológica, como é um namoro abusivo, e subentende-se que é o amor. Eu não sei o seu caso, mas quem de nós assim, nunca passou por um relacionamento abusivo? Eu já passei. Eu já vivi relacionamento abusivo, eu já sofri violência doméstica, assim, é quase impossível, entendeu? Uma mulher nunca... Eu falo que eu sempre fui muito revoltada, né, com tudo isso. Eu acho que me tornei feminista aos 10 anos de idade, quando eu tive que colocar comida no prato pro meu pai, que minha mãe estava internada, coloquei comida no prato pro meu pai, e ele tinha aquela padrão nordestino, você tinha que colocar a comida no prato, o garfo e a faca do outro lado e o copo de água na frente. Aquilo, para mim, eu acho que eu me tornei feminista naquele exato momento, tinha 10 anos, falei, nunca farei isso. E é isso, eu cresci com isso dentro de mim, e não faço mesmo. Eu já fiz isso para namorado, Anália. Oi? Eu já fiz isso para namorado, assim, tipo, ele me dá o prato. Eu falei, hã? Como? Para quem está me dando o prato? Para eu te servir? O que é isso? Olha, eu não sirvo nem meus filhos. Um tem 9, outro tem 6. Eu coloco numa mesa, agora se sirvam. Tal é o meu grau de insatisfação com essa situação da mulher. Eu falo mesmo, assim, eu me tornei feminista nesse momento. É o momento que eu me tornei feminista. Antes disso, eu ainda era uma menina. Naquele exato momento, eu me tornei uma feminista falando assim, isso não deve ser padrão. Né? Eu acho que isso a gente precisa passar. É uma coisa que é construída, que nem todo mundo consegue ter esse despertar. É muito fácil o convívio e aí o passar das diretrizes machistas, até porque é uma construção que nossas mães tiveram. As agressões que elas sofreram e muitas vezes até calada por não ter para onde ir, numa situação muito mais difícil que a nossa. Hoje eu tenho, graças a Deus, um grande companheiro, que eu falo que é o meu companheiro, que eu escolhi para viver e que me escolheu para viver e que entende todas as minhas problemáticas e aceita como eu sou, né? Todo mundo fala que ele é um anjo, ele é um santo, só por conta de não entender que as pessoas nascem para se complementarem e não um para servir o outro, né? Aí quando a gente encontra essa complementação de um homem entender que a mulher tem o seu espaço, que a mulher ela tem a sua autonomia, que ela é daquele jeito e que a gente não precisa servir ninguém para ser mulher, tão mulher como as outras, que não tem que ser Amélia, né? Aí eles acham que o homem é o santo, né? Porque essa é a correlação. Mas acho que o Emílio precisa falar, né? Se ela faz isso, né, Análise? Isso é normal. Ela ser companheira, dedicada, respeitar os espaços, isso é normal dela. Agora, quando o homem faz, ai meu Deus, que santo, que homem maravilhoso. Sim. Eu só queria ler aqui os comentários da galera. Pode ficar à vontade. Tá falando aqui. Assim, ó, a Marta Regina dos Reis está falando que São Vicente tem 2 CREAs,
por mais boa vontade e comprometimento que tenham suas técnicas, falta recursos humanos, e não adianta denunciar se a rede de proteção é falha, Sim, né? perfeita. E isso, aí outras aqui estão falando um pouco sobre isso também. A Lúcia Rocha, que participou de uma live do domingo, está aqui também falando sobre essas questões. Aqui, deixa eu ver aqui. Ó. A Marta é Ah, educadora, professora aqui no nosso município, e, foi da rede estadual, agora é só no municipal, e aí de Cubatão, na verdade, ela é da rede municipal de Cubatão. a Boa. Andréia está falando também que até deixou o telefone, a Andréia Moreira, que vocês conhecem, está Sim. sempre aqui nos nossos debates, falou que tem uma proposta para a questão feminina das mulheres, e ela colocou o telefone aqui nos Bora. comentários. Eu Né? eu tenho o telefone dela, ela pediu para a gente mandar o e-mail para ela, né? Isso, Que ela vai mandar o plano municipal isso. de Cubatão não, desculpa, do Guarujá, que ainda não foi encaminhado para a Câmara, mas para servir como subsídio para os nossos programas de governo, Anália. Muito bom. Opa, muito obrigada, Andréia. Vai ajudar sim, porque... E é um outro projeto assim que a gente tem aqui em Cubatão, que tem lá no Guarujá, por isso que eu lembrei, tem em São Vicente também agora, é o Promotoras Legais Populares, né? Sim. Esse é um projeto também bem bacana. Eu me envolvi pela primeira vez, logo que eu saí da faculdade. Eu fui para trabalhar em São José dos Campos. Eu conheci tarde. Eu tive essa sorte. Eu fui trabalhar em São José dos Campos e lá eu era procuradora do patrimônio imobiliário. E aí tinha um equipamento da prefeitura que de atendimento às mulheres vítimas de violência, chamava SOS Mulher. Na verdade, não era uma ONG, né, em parceria com a prefeitura. E aí eles desenvolveram o projeto das PLPs ainda nos anos 90. E eu fui convidada para falar sobre direito à moradia. Eu aprendi tão mais com aquele projeto do que eu fui lá ensinar, que eu me comprometi, assim, eu passei a participar, né, do projeto. Aí, quando eu fui para Brasília, levei o projeto das promotoras legais populares para Brasília, que não tinha. A gente organizou o curso junto, em parceria com a Universidade de Brasília, né, porque eu tinha ingressado no mestrado lá na UNB, aí eu aproveitei e fiz esse projeto junto com a universidade, que deu super certo, porque a Faculdade de Direito tinha um escritório modelo, né, onde se dá assistência jurídica para a população carente na Ceilândia, que é uma cidade satélite, né? Por sinal, você sabe, Anália, o que quer dizer Ceilândia? Não. Não, ninguém sabe. SEI era uma sigla, chamava Centro de Erradicação de Invasões. Então, o movimento, né, que ocupava as áreas públicas no plano piloto de Brasília, eles eram removidos e jogados, né, numa área sem nenhuma infraestrutura urbana, que era o SEI, o Centro de Erradicação de Invasões. E aí você vê como a população ela é tão generosa que ela incorporou essa sigla tão violenta, né, e criou um bairro que hoje é uma cidade satélite, né, do Distrito Federal, que chama Ceilândia. Por isso daí que veio o nome. Não sabia. E aí mas é que as pessoas têm a bondade, né, de ainda homenagear alguns agressores. A gente sabe disso, né? Mas vamos seguir. Deixa eu... Então, aí a gente montou o curso lá em Brasília, das promotoras legais populares, nessa cidade satélite, que também é uma das mais violentas, né, do Distrito Federal. Aí, quando eu voltei, há 4 anos, para Cubatão, aí eu falei, eu tenho que fazer na minha cidade, né? Já fiz em 2 cidades diferentes o projeto, não vai ter aqui em Cubatão? Aí procurei a coordenadora do Guarujá, né, na época, a Eugênia, e a gente fez toda uma articulação aí regional, né, que deu super certo, expandiu esse projeto. Eu organizei lá em Cubatão, com o apoio da Paloma, que é tua amiga, dentro do Sind Limpeza, né, o sindicato que a Paloma era tua irmã, que abrigou, né, esse projeto.
e formamos 2 turmas, né, de 27 alunas na primeira turma, que chama primeira turma Marielle Franco, por sinal, e a segunda turma, e infelizmente tivemos que suspender o projeto esse ano por conta da pandemia e também por conta de uma outra questão. Da coordenação, né, desse projeto, éramos 6, 4 são pré-candidatas. Mas é justamente isso, acho que a nossa, quando a gente fala, eu só vou falar sobre as promotoras porque eu estou inscrita na turma deste ano, eu fiquei prejudicada, viu? Eu sinto-me prejudicada porque estou inscrita na turma desse ano, sempre estive caminhando por fora, eu conheço todas, mas nunca estive participando do curso. Aí eu falou, vou participar, e o que acontece? A pandemia não me deixa participar das PLPs, porque era para eu ser PLP agora, mas não, ainda sou... Eu estou tentando. Um dia eu chego lá. Meninas, me deixem participar do ano que vem para a turma. Com certeza. Eu acho que agora o projeto está até evoluindo já para uma plataforma virtual, né? A gente tem conversas, né, pela plataforma, mas não é a mesma coisa, gente. Não, a correlação, mas é interessante, né? Por exemplo, eu acho porque a gente tem um índice de evasão, né, do curso alto, porque a problemática que a gente acabou de relatar, né? As mulheres são responsáveis pelo cuidado, então acontece alguma coisa em casa, o filho fica doente, o marido tem um acidente, ela tem que abrir mão das suas atividades, né, para socorrer, para cuidar. Então, a gente tem uma evasão muito grande e, às vezes, essa alternativa online, né, pode viabilizar a participação de mulheres que não podem estar presencialmente. Então, a gente pode fazer uma coisa mista, né, que as aulas sejam online, com alguns encontros presenciais. Eu já estou pensando em organizar, assim, aqui em Cubatão, no próximo ano, a gente retomar o projeto. Espero que nós tenhamos uma prefeita em Cubatão, tenhamos também várias vereadoras, porque hoje a gente não tem nenhuma vereadora na cidade de Cubatão, é uma vergonha para a nossa cidade. E aí eu já chego na pergunta que eu não respondi, porque o Emílio colocou 2 assuntos que eram muito complexos para a gente falar de que é da participação das mulheres na política, né? Acho que eu acho que é fundamental, porque a primeira coisa que a gente tem que mudar é a representatividade. Enquanto as mulheres não se verem representadas na política, elas não vão para a política, não vão participar. Então, uma coisa está ligada à outra, né? Eu acho muito importante que, independente do viés ideológico, nós temos lá, como eu disse para você, várias candidatas, na coordenação 4, e entre as alunas, né, as que se formaram, várias, e de vários partidos, inclusive partidos de direita, não é nenhum problema, a gente incentiva, né, claro que a minha posição política é de esquerda, é claro, mas eu acho que é importante que a gente tenha mulheres em todas as colorações partidárias, que elas possam ocupar esse espaço, e eu espero que a gente tenha mesmo uma Câmara no ano que vem que possa, inclusive, nos apoiar, porque quando eu comecei esse projeto aqui em Cubatão, eu não tive apoio nenhum do prefeito, ao contrário, eu fui pedir, né, e o prefeito disse que não ia apoiar, porque nós éramos a favor do aborto. Olha a ideia dele. Só porque é um curso feminista, né, um curso que uma das aulas falava sobre direitos reprodutivos, né? Ele já subentendeu que era pró-aborto e que a prefeitura não ia colocar o nome, né, e a marca, né, institucional dentro desse projeto. Mesmo assim, né, nós conseguimos, acho que fomos formar as 2 turmas e formar muitas mulheres que vão estar disputando. Então, eu espero que ano que vem, tendo mulheres à frente da política, a gente tenha mais apoio institucionalmente para, inclusive, ampliar esse projeto, levar para a periferia, porque uma turma para Cubatão é insuficiente, né? Principalmente uma cidade como a nossa, que é totalmente desintegrada, ela é distante. Eu tive mulheres que abandonaram o curso porque não tinham dinheiro para pagar o transporte, né, para vir todo dia para o centro, onde era oferecido esse curso, na sede do Sim de Limpeza. Então, se a gente, com um pequeno apoio, entendeu, da prefeitura,
a gente pode expandir esse projeto para núcleos regionais, né, em algumas dos principais bairros, onde está a população mais vulnerável, que é a quem mais precisa dessa informação, né? Vila dos Pescadores, Vila Esperança. Meu sonho, eu já estou pensando, ano que vem a gente vai fazer um projeto muito maior, descentralizado na cidade, aproveitando também tudo isso que nós aprendemos, inclusive o que eu aprendi com a Nália, de uso da tecnologia, que a gente está aprendendo junto aqui nesse processo, para a gente levar isso para os nossos projetos sociais, né? Eu acho que isso são legados, né, desse tempo de pandemia que ficam e que vão mudar, né, até a nossa forma de fazer política daqui para frente. Complementando aí, só porque a gente se deu tão bem, o projeto, a parte da pandemia nos aproximou de tal forma que hoje a gente consegue, das 8 cidades em que o PT disputa o majoritário, 4 delas são mulheres que estão à frente dessa disputa, Peruíbe, Bertioga, Cubatão e aqui em São Vicente. Então, a gente tem uma aproximação e uma conversa sempre muito boa, não só entre nós, mas com os nossos pares homens também, os nossos que nos ajudam dentro do nosso partido. A gente conseguiu aprovar em congresso que é totalmente paritário, então toda a direção dela é paritária justamente por conta de entender e fazer que os homens entendam a necessidade da participação da mulher na política. Hoje, nós somos mais de 50% da nossa população, então nós não somos minoria, somos tratados como minoria, e no discurso, vamos agregar a minoria. Não. Nós somos maioria da população brasileira, então temos que ter o respeito que deveríamos ter. Hoje a gente tem uma baixa representação, acho que foram 70 das 513 deputados, né? 77 só são mulheres. 10% provavelmente da Câmara dos Deputados, e aí no Senado 14%. Com quantos senadoras? Acho que 12 senadoras. E apenas uma governadora, a nossa querida guerreira Fátima Bezerra, que está aí lutando entre todos os homens, e a gente sabe qual é a dificuldade, porque não é só representar. Quando as ofensas elas vêm para as mulheres que estão representando ou se fazendo representar, as ofensas elas vêm no cunho pessoal, moral. Ele não é só agressão no parte política, ela vem na forma do pessoal mesmo, agredindo a sua família e tudo que você representa naquele momento e o que te faz ser melhor. Quando a gente fala e aí essa parte que a Paula falou muito bem, quando a gente fala de direitos reprodutivos, a responsabilidade é sempre da mulher, né? Eu tenho uma sobrinha que ela teve um filho aos 17 anos. O pai da criança, da Manu, da minha netinha, ele era menor, então ele não pôde registrar a criança porque ele é menor, ele tem que ser emancipado, ele pode fazer o filho. A menina pode registrar a criança com 11 anos, mas um menino não, né? E isso ainda é controverso na nossa sociedade machista, porque ele pode reproduzir, mas ele não é responsável pela reprodução. A mulher não. Entendeu? Tudo isso a gente tem que entender que a nossa representação, essas leis, toda essa colocação, se faz quando a gente tem representação na mulher, tanto na Câmara dos Deputados, começando de baixo, nos nossos municípios, nos nossos estados e nas câmaras federais. Caso contrário, as nossas políticas serão sempre pautadas por homens, que não entendem o que nós falamos. Podem até tentar, mas não entendem, porque não é o lugar de fala deles, e não é onde eles estão inseridos, e não sentem as dificuldades, né? Então, tudo isso a gente precisa colocar numa sociedade que a representação da mulher, ela não se dá somente por vontade, porque ela quer aparecer, e sim porque que todas nós, precisamos ver as nossas necessidades sendo implantadas, as políticas públicas, que sejam de diminuição da desigualdade, voltando realmente a fazer a participação, que as mulheres se sintam parte de um processo de desenvolvimento de cidade, se dá quando a gente realmente tem elas participando. Caso contrário, a gente vai estar sempre pensando ou que os outros pensem nas políticas para nós e fazendo ao contrário, né? Tentando travar batalhas fora para que a gente consiga realmente se fazer representado. Então, a gente precisa
mudar essa visão e ter realmente em todos os âmbitos, em todas as esferas de governo, muito mais prefeitas mulheres, porque o nosso cuidado, a forma com que a gente tem de gestão, ele se traduz também na forma com que a gente lida com as pessoas, a forma com que a gente se relaciona com todo mundo. Então a gente tem esse cuidado de estar todo mundo próximo e sabe olhar para quem precisa ser olhado. Eu vou discordar um pouquinho da Paula, que eu falo assim, que nem todas as mulheres me representam. Nem todas as mulheres me representam. A ministra Damares não me representa, entendeu? Então a gente precisa sim colocar mulheres, mas não mulheres que sejam serviçais de homens, que vão fazer o que ele quer que faça. Assim, mulheres que tenham a coragem de desenvolver políticas para as mulheres que tenham garra, coragem e peito para se organizar e fazer com que todas nós nos organizemos juntos, porque juntas a gente consegue chegar onde nós queremos. Não, mas também, ó, você não discordou nada de mim, não, porque eu penso igual a você. Não, é que você falou de todas as mulheres representadas, eu falei, olha, peraí, que nem todo mundo... Assim, quando eu falo que nem todos os... No movimento negro, nem todo negro me representa, porque aquele rapaz, o vereador de São Paulo, não me representa, o Holiday não me representa, tem alguns aí também, aquele outro que eu nunca lembro o nome, que é da Palmares, que eu faço questão de esquecer, então não me representa. Então é assim, a gente tem que olhar, mas também saber com quem a gente fala de representação, não é porque é mulher, é porque é preto que vai representar a causa, não é isso. A gente precisa realmente de pessoas que estejam ao nosso lado, que vão fazer as mesmas batalhas conosco. Aí sim a gente consegue chegar onde a gente precisa, que é uma igualdade de oportunidade a todos, mulheres, homens, pretos e pretas, em todos os momentos. Não ter uma meritocracia, né, que a gente fala que ela favorece alguns, favorece aquele... ou, no caso, quando a gente fala da representação feminina, favorece o homem, porque o homem está sempre preparado para tudo, a mulher ela tem que se preparar muito mais, ela precisa estudar muito mais, ela precisa mostrar, não só fora do partido, mas internamente, e para os amigos e para todos os familiares, que ela está preparada para esse desafio. Então, a gente precisa necessariamente nos unirmos para que todas estejam de fato preparadas, e estamos, mas a gente precisa mostrar para a sociedade como um todo que estamos preparados. É verdade. Emílio. Não, eu ia perguntar das dificuldades, porque a pandemia colocou mais uma dificuldade, né? Porque nós estamos todo mundo em casa, tal, para a mulher, a maior parte das mulheres é muito mais trabalho, né? E mais dificuldade ainda para fazer campanha, né? Isso aí para todas as mulheres que são candidatas, né? E eu também queria perguntar um pouco também sobre a questão, porque assim, uma coisa é você dar a cota, que é importante, a cota da participação das mulheres, foi um avanço, sem dúvida alguma. Mas, assim, como é que fica você realmente criar condições de mais igualdade numa sociedade tão desigual? Porque, assim, a gente tem uma sociedade que pouquíssimas pessoas, famílias, controlam todos os meios de comunicação, já começa daí, certo? E por exemplo, o presidente Lula é ignorado pela maior emissora do país, né? Certo? Nem aparece, ele é censurado. Só para dar um exemplo. Se faz isso com o Lula, imagina com o resto, né? Nós, mais mortais, né? Isso que eu quero dizer. Mas, assim, e não só, a própria campanha, o financiamento da campanha, as mulheres, os negros, negras, são índios também, índias, né, têm mais dificuldade de financiamento, menos visibilidade, uma série de coisas. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas dificuldades, né, nesse cenário complicado para fazer campanha, que a gente nem sabe se vai ter uma campanha presencial, vamos dizer assim, usar esse termo, né, nas ruas, né, distribuindo material, porque como é que as pessoas vão pegar material que pode contaminar elas? É uma loucura completa o que vai ser isso até o dia 15 de novembro. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Olha,
Eu vou começar e depois a Paula complementa. Pode ser, Paula? Claro. Quando a gente pensou no financiamento público de campanha, a gente pensou numa igualdade de condições para todo mundo. E a gente vê que isso não acontece de fato. Até porque você pode usar o seu recurso próprio. Por exemplo, nós somos candidatas pobres. Vamos usar o quê? Quem tem recurso próprio consegue colocar, e aí a gente sabe como que funciona. A gente tem essa problemática também. O financiamento, toda a parte que a gente precisa pensar, porque não basta você colocar ou achar que a representação da mulher ela vai se dar só por colocar um nome. Não. A gente precisa chegar aos meios de comunicação. A pandemia ela nos deixou um pouco afastadas e até utilizar, como a Paula falou, a gente está aprendendo a utilizar os meios de comunicação, porque é a única forma de você sair de casa, né? Hoje a gente tem problemas e as dificuldades elas só aumentam. Quem está em home office consegue perceber o que é você ter que trabalhar lavando roupa, porque acumula. O que é você ter que trabalhar dando aula para filho. Eu me tornei professora do ensino fundamental e ensino infantil. Eu estou na alfabetização de um lado e terceiro ano de outro, né? E essas coisas, elas acumulam, e você precisa desenvolver o trabalho também, e ainda ser pré-candidata, estar como pré-candidata do partido. E ainda ser esposa, ser filha, todas essas coisas, a responsabilidade que se recai sobre a mulher, ela é muito maior. A gente viu o que aconteceu com o menino, com a filha, a esposa daquele prefeito, aquela assassina, porque isso foi um assassinato, você deixar uma criança sozinha dentro de um elevador, ao qual ele podia acontecer qualquer outra coisa, e aconteceu o pior que podia acontecer, enquanto a mãe da criança passeava com o seu cão, né? O que é inadmissível você deixar uma criança sozinha em qualquer lugar, e aí você deixa porque não quer subir com ele, ou porque não quer tomar conta de uma criança, e aí a gente vê o que acontece. Isso não foi só lá, foram outros e outros momentos que se dão em todos os momentos quando você não consegue entender que as mães precisam trabalhar, ou quando você não é dispensada do seu trabalho, mesmo sabendo que você precisa cuidar dos seus filhos. Uhum. Né? Porque, querendo ou não, isso recai muito mais sobre a mulher do que sobre o homem. O homem não para de trabalhar para cuidar da criança. Mas a mulher ela é obrigada a deixar de ter a sua fonte de renda para poder ficar em casa cuidar dos seus filhos. Não tem condições. E isso vai agregando muito mais a falta de representatividade, a sociedade que a gente vive acaba acumulando muito mais e dificultando. Mas, por outro lado, quando a gente fala um pouco desse conhecimento, quando a Paula falou de utilizar as redes de comunicação para nos ajudar, ele auxilia em uma parte. Quando a mulher consegue parar na frente da televisão para assistir, pegar o celular para assistir, seu filho não está tomando para fazer outras coisas. Porque hoje o nosso celular ele é fonte de aula, ele é entretenimento. E se você ainda tem acesso à internet, porque toda essa dificuldade, sem salário, estão colocadas, né? A gente pensa que não, porque a gente acaba conseguindo ter a internet em casa, mas se a gente olhar no nosso geral do Brasil, as dificuldades, elas se ampliaram, e aí tem os casos de violência, como a gente começou falando, e não só isso, mas aí as outras coisas que é realmente quanto a falta de alimentação. Nós vimos aprovado um auxílio emergencial de R$600, sabendo que um aluguel é muito maior que isso, né? E aí a pessoa come o quê? Vive do quê? Se esse não supre. E outras coisas, e aí você traz para a representação da mulher na política, falando como ela vai se dar nesse processo todo, é muito mais trabalhoso, mas como nós somos mulheres, a gente consegue, a gente dá conta, a gente vai atrás, a gente mostra que a nossa garra é superior a todos os obstáculos que possam colocar na nossa frente, que é para a gente não se sentir representada e desistir, mas a gente não desiste, a gente vai firme. Mesmo que a gente tenha que fazer tudo isso e um pouco mais, a gente vai conseguir e estaremos aí o ano que vem em outras missões muito maiores, né, Paula? Muitas missões maiores. Eu não sei como é que a Nália consegue, com 2 crianças pequenas. Eu confesso, Emílio, eu só consigo fazer campanha
tá trabalhando, né? Porque eu continuo o meu trabalho, eu sou procuradora do município, os processos são físicos, eu tenho que ir na prefeitura, assim, não vou mais todo dia, mas eu vou, cumpro meus plantões, a gente fez um rodízio lá na equipe, mas eu só consigo lidar assim com essa campanha porque eu tenho muito apoio da minha família. E meu filho já está grande. Graças a Deus, eu tenho um filho de 19 anos que me ajuda na campanha. Ele que faz as artes, os cards, para eu compartilhar nas redes sociais. Se eu tivesse 2 filhos pequenos, que nem a Nália tem, ela é uma heroína para mim. Porque eu acho que eu não dava conta de fazer. Não, dá sim, você dá sim, a gente consegue. Eu tenho um companheiro, como eu falei no começo, eu tenho um grande companheiro dentro de casa, além de morar com os meus pais. Então, minha mãe, apesar de ter toda a dificuldade, porque ela faz tratamento para o câncer e toda a dificuldade, mas ela é uma mão na roda, então tá sempre junto. A gente tem esse apoio familiar que ele é muito importante, de fato. Ele é importante, sim, isso a gente não consegue, se a gente não tem os nossos muito próximos para nos apoiar, as dificuldades elas só acumulam, mas a gente consegue, a gente dá conta, nós somos mulheres, a gente consegue fazer tudo. Eu também acho, eu fui para Brasília, meu filho tinha 2 anos quando eu assumi a assessoria lá na Presidência da República, eu trabalhava até de madrugada e eu me virei, eu fui sozinha, o pai dele ficou aqui e eu fui embora com ele, e aí ele cresceu, tá aí, sadio, né? Cresceu. Eu levei o meu filho, meu professor Pascoal sempre fala, se perguntar para ele, ele fala, eu levei meu filho, eu entrei em ano de TCC, eu tive o filho em julho, eu terminava a faculdade em dezembro. Ele foi, os 5 meses de aula que eu tive, ele foi comigo. Como tu vai deixar um bebê de 1 mês em casa? Não tinha condições, eu fui, ele apresentou o TCC, eu acho que a gente sempre brinca, porque ele sempre apresentou o TCC, ele ainda melhorou minhas notas. Porque essa gente, eu fazia TCC da meia-noite às 6, a gente consegue, nós mulheres conseguimos, a gente se doa a mais do que o possível e o impossível para fazer as coisas acontecerem. É superação contínua. Nós somos assim, nós vivemos assim, é uma provação diária. Então, acho que assim, quando a gente fala de representação de orçamento, a gente precisa buscar essas formas alternativas, contar realmente com apoio familiar, contar com toda essa parte estrutural e, claro, tentando fazer da melhor forma possível a campanha chegar aonde ela não chega com os nossos recursos limitados, porque eles são limitados, mas chegar a ampliar, eu acho que nesse momento de pandemia, a internet ela vai servir um pouquinho para isso, para a gente conseguir atingir e onde a gente não atinge. São Vicente também é uma cidade ampla, a gente tem mais de quase 400 mil habitantes, né, 380 e poucos mil habitantes, porque o último censo é de 2010 e já ultrapassou a quantidade de população. Mas a gente sabe que a gente consegue atingir, conversando um pouquinho, uma internet ali, outra ali, falando algumas coisas, que a gente consegue atingir todo mundo e sairemos muito bem. Eu espero que sim. Deixa eu aproveitar para fazer o meu anúncio aqui no próximo sábado, né? Eu estou fazendo a campanha praticamente virtual e nos finais de semana, quando eu não estou trabalhando, eu tenho feito algumas visitas, né, em bairros, mas sempre assim, tomando cuidado, né, com máscara, né, indo eu e mais uma pessoa só fazer algumas visitas, até para conversar um pouco com as pessoas, porque a gente ainda tem, é o mesmo caso da Anália, em São Vicente, né, a gente ainda tem pessoas que não estão incluídas digitalmente. Então, toda essa campanha que a gente está fazendo por meio dessas lives, elas têm um limite, né? Tem pessoas que não conseguem acompanhar, porque elas não têm um plano de dados que possa suportar 1 hora de live, que nem a gente está fazendo aqui, né? Não tem Wi-Fi, né? Não tem um aparelho, um computador, um telefone, um smartphone com qualidade para acompanhar e até participar, né? Desse tipo de live. Então, assim, a campanha virtual é o que nós temos, eu acho que ela é bom, eu concordo com a Anália, para nós que somos pré-candidaturas pobrinhas, né, que não temos recursos, até nos equiparou um pouco, né, a todos, deixou todos na mesma situação, limitadas em que nós já estávamos, né, então... Graças à pandemia, né, porque se não fosse, estava todo mundo na rua e a gente não. Exatamente, a pandemia nos igualou um pouco mais, né?
mas acho que é um desafio para nós, porque principalmente as nossas candidaturas são candidaturas populares, né, que conversam com pessoas que estão nas periferias das nossas cidades. Nós temos que sair da internet, nós temos que ir para as ruas, dialogar com essas pessoas, e eu também, assim, eu estou tentando ainda buscar a melhor forma, né, de fazer isso. Até agora, né, praticamente todas as minhas ações foram centralizadas nas redes sociais. A própria discussão do programa de governo, eu fiquei 2 meses fazendo reuniões semanais, né? Conseguimos mobilizar aí mais de 200 pessoas, foram 30, em média, 30 pessoas, mais de 30 pessoas em cada encontro, foram 7 encontros no total, e a gente vai fazer o lançamento nesse sábado, a partir das 18 horas, o lançamento desse programa de governo. E, entre outras coisas, o que esse programa de governo traz é um compromisso, Anália, por exemplo, de paridade de gênero em todo o primeiro e segundo escalão. Eu acho que isso é o que nós temos que fazer, né? Não basta que nós sejamos mulheres, né, à frente da prefeitura. A gente tem que ter pelo menos metade dos nossos secretários tem que ser mulheres, pelo menos metade do segundo escalão, né, que são os diretores, tem que ser mulheres. A representação é importantíssima. Eu estou sendo mais ousada ainda. Além da paridade de gênero, eu vou me comprometer com a paridade de raça, porque nós temos 62% da população de Cubatão é negra. Então, eu garanti metade, eu ainda estou devendo, né? Ainda fico devendo à população negra em termos de representação. Então, são 2 compromissos que eu assumi no plano de governo. Outro é de transformar a Secretaria de Assuntos Jurídicos aqui da Prefeitura de Cubatão numa Secretaria de Direitos Humanos, porque nós já temos a Procuradoria Municipal, né? Então, assim, o órgão, hoje, eu acho que existe uma duplicidade de orientação jurídica na prefeitura, porque tem a secretaria concorrendo com a procuradoria, ambas no mesmo status. O que acontece, em geral? É que o procurador, o cargo de procurador-geral, ele tem que ser escolhido entre os profissionais de carreira, procuradores. Então, quando o prefeito ele não tem o parecer que ele quer na procuradoria, ele se vale, né, de um secretário de assuntos jurídicos para fazer, né, aquilo que a procuradoria disse que ele não podia fazer. Então, eu quero acabar com isso. Para mim, só tem uma orientação jurídica na prefeitura, que é a orientação da Procuradoria-Geral do município. E a Secretaria de Assuntos Jurídicos vai servir melhor sendo uma secretaria de acesso à justiça, para promover esse tipo de parceria com a OAB que a gente tem hoje, do plantão de atendimento jurídico, para promover mediação de conflitos, justiça restaurativa, né? Vamos fortalecer as ações para garantir acesso à justiça e defesa dos direitos humanos, porque não adianta também a gente só ter participação social, porque as pessoas têm que ser também defendidas, né? Tem um limite. É o que a gente falou da rede de proteção. Não adianta eu constituir o Conselho da Mulher, ter participação política da mulher, né? Ter palestras e capacitação se eu não tiver por trás uma rede de proteção. Então, no caso dos negros, no caso das mulheres, no caso toda a comunidade LGBTQIA+, né? São pessoas que estão sofrendo violência diariamente, né? São comunidades, a gente tem uma comunidade LGBTQIA+, fortíssima aqui em Cubatão, né? Mulheres trans, que são referência aqui na cidade, de luta pelos direitos humanos, pelo reconhecimento, né, desse segmento, e de políticas públicas adequadas, né, para elas, políticas de saúde, de assistência social. Então, eu acho que a gente pode tirar, aqui, não sei como é que é em São Vicente, sabe, Anália, mas aqui em Cubatão, toda essa chamada pauta identitária, né, ela está subordinada a uma agenda de assistência social, como se a assistência à mulher, aos negros, LGBTfobia, né, o combate a essas violências fosse assistência social. Não é. Assistência social é uma das políticas, como educação, como saúde,
né? E como esportes, a gente tem que ter esse compromisso, essa preocupação de forma transversal, né? Em diversas políticas públicas. Então, eu acho que fica mais adequado a gente tratar desses assuntos dentro de uma secretaria meio, como fez a presidência da República, né, do presidente Lula, que trouxe para a presidência da República essas secretarias especiais, do que deixá-las dentro de uma secretaria de assistência social. Então, essa também é uma das propostas que eu vou apresentar, que visa, né, combater a violência doméstica e combater a desigualdade de gênero e raça, né, em todos os espaços de representação política da Prefeitura de Cubatão. Legal, Paula. Eu acho que a gente. Você quer falar, Ana? Não, eu sei que já Não, estamos, eu tinha já colocado um passamos de teto para a uma gente parar de hora, né? falar e a gente não para. Não, não é esse problema, não. Ao contrário, o papo está Eu muito bom, o sei, pessoal tem elogiado bastante, como vocês têm visto aí nos comentários que eu tenho sim. colocado, né? Não é nem essa a questão. Mas, assim, acho que a gente podia ir um pouco para as considerações finais de vocês. Se vocês tiverem mais alguma questão que vocês gostariam de abordar, a gente pode ficar mais um tempinho, não há problema. Quero deixar vocês bem à vontade. Não, Emília, a gente que agradece sempre a sua interlocução, sempre disposto a nos conduzir nesse processo todo até de aprender toda essa parte de comunicação, como nos portar perante, mesmo que seja o nosso aparelho celular ou o nosso computador, você está sempre nos colocando, nos ajudando nessa parte, eu acho muito bom e quero te agradecer sempre. Por isso, olha, se tornou um grande amigo. Eu não sei como ele vai me aturar daqui para frente, mas eu gosto muito de importunar o Emílio e sempre estar buscando dele informações, sempre organizando isso, que está sempre disposto a nos ajudar. Eu quero agradecer mesmo. E a fazer esse bate-papo, porque é muito importante para nós movimentar o nosso conhecimento, chegar em onde a gente não consegue, alguns momentos, estando só presa dentro de casa, como a gente ultimamente está preso por conta do coronavírus. E aí, eu quero só agradecer de fato a todo mundo que está participando. É muito bom, né, quando a gente vê as pessoas. Eu vi um comentário que eu achei muito interessante quando o Emílio passou, que foi que live de criança sempre tem, live de mãe sempre tem uma criança participando, porque participa. Os meus filhos, vocês sabem, eles sempre entram no quarto, eles me dão um beijo, eles saem, eles mandam um tchauzinho, é sempre assim. Já teve o caso do meu mais novo aparecer pulando pelado na cama, porque ele nem se ligou que a gente estava filmando, aí não dá tempo de fechar, mas aí ele fica morrendo de vergonha, depois ele aparece, ainda manda beijo, é assim, porque é sem vergonha mesmo. Não vai fazer o quê? Tem 6 anos, ele na época tinha 5,5, mas é normal. E a gente está sempre colocando por isso que a gente fala que as mulheres elas conseguem, a gente consegue conciliar e consegue desenvolver tudo aquilo que a gente se propõe a desenvolver e desenvolver muito bem, né? Mesmo não sendo formadas em economia, as mulheres mantêm a economia da casa funcionando, faz conciliação de conflitos, mesmo sem ter feito curso para mediar conflitos, a gente media os conflitos que acontecem nos nossos lares, no nosso dia a dia, a gente consegue se tornar de uma hora para outra professora, mãe, trabalhadora, informal, formal, e ter que lidar com tudo isso, né? As nossas professoras que estão sofrendo também, porque acabam demandando muito mais, e aí ter que corrigir e mandar, e o seu aparelho celular ele já não é mais seu, os nossos professores do Estado, é da prefeitura, porque você não chegou, você não fornece a internet, você não fornece o equipamento, mas você demanda aquele trabalho, né? Isso vem acontecendo e muito mais com as nossas mulheres, porque por conta desse desdobramento, né? Essa tripla, quarta, quinta jornada de trabalho que agora a gente tem nos nossos dias a dias. Então, por isso eu quero agradecer muito, é muito importante saber que vocês estão colaborando com a gente. Espero que vocês tenham gostado de fato do nosso papo, nosso bate-papo. A gente sempre tenta aqui no Baixada em Debate trazer os assuntos que a gente sabe que são
difíceis, mas de uma forma mais fácil, de uma forma que fique gostoso para a gente conseguir se entender. A nossa pré-candidatura, ela é do meio popular, então nós somos desse jeito mesmo, nós estamos ligados nas nossas comunidades, fazemos a nossa luta diária e o nosso dia pelos movimentos sociais, no prático de desenvolver políticas públicas, mas fazendo as políticas no nosso dia a dia, nos nossos afazeres. Então, a gente está aqui para a gente sempre poder contar com vocês e que vocês possam contar sempre com a gente, tá bom? Muito obrigada, gente. Boa noite. Eu também, Emílio, quero te agradecer, sabe, pela oportunidade, agradecer a amizade, você e a Anália, assim, eu acho que isso é uma das coisas muito boas, né, que a gente tem nessa campanha. Acho que a amizade que está rolando entre nós, essa contribuição, um sempre contribuindo com o outro, procurando ajudar o outro, isso é muito importante, porque a jornada de uma campanha, às vezes, ela é muito solitária, né, e assim, você saber que você tem apoio, companheiros, né, que estão sempre ao seu lado. Hoje, o Alfredo me ensinou a mexer no Zoom lá, como é que eu faço... Ele, sabe, ele é pré-candidato também, presidente da Macro, né, um cara super ocupado, e foi tão generoso. Não, Paula, vamos lá, vamos marcar, eu vou te ensinar. E aí, hoje à tarde, gastou lá um tempinho, alguns minutos para me ensinar. Então, isso, assim, é uma alegria. Isso é mais do que o ensinamento, é esse apoio, né? Essa amizade que a gente encontra entre os companheiros. É uma coisa que nos alimenta, que nos enriquece. E aí eu tenho que agradecer meus companheiros de Cubatão. Essa já é a minha segunda live, né, do dia, e eles estão aqui firmes e fortes. Agradecer minha amiga Mônica, pré-candidata a vereadora na cidade de Cubatão, a minha amiga Dulce, a minha amiga Hélida, o Fábio, que fez um jingle maravilhoso para mim, o Roque também, que já estava na minha outra live, vai em todas as lives, vai nos encontros do programa de governo, já me ligou de manhã com propostas, tem sido uma pessoa que tem contribuído muito para essa minha caminhada. A Cibele, né? E o Alexandre também, que já estava na live anterior, que falava sobre esportes, veio para cá. E tantos outros aqui que estiveram aqui. Eu quero agradecer que, olha, vocês nos alimentam. Tenho certeza que eu e a Nália, a gente está firme aí nessa caminhada, porque todo dia a gente encontra esse apoio, né? Essa renovação, né, de energias aí com o diálogo que a gente faz com vocês. Meu querido Lídio também, pré-candidato a vereador aqui de Cubatão, também sempre, todas as lives ele está presente, todas as reuniões. Muito obrigada, viu, pelo apoio, Lídio. É isso. Boa noite. Olha, a Paula citou, gente, eu não consigo citar o nome de todo mundo. Isso é feio, tá? E você me deixa numa situação péssima. Porque é que eu não estou com computador hoje, aí no celular não dá para aparecer, aí eu não consigo, mas eu agradeço vocês todos. Eu não vou citar o nome de ninguém, porque senão vou tornar uma falha, né? Porque todas as pessoas com quem a Paula citou também são pessoas próximas, mas a gente sabe que tem muita gente na nossa live hoje, e eu quero agradecer demais. E, Andréia, não esquece, depois manda para Paula as suas propostas, que ela me encaminha, a gente vai trabalhar junto, depois a gente se fala para poder pegar e orientar também, né? Então, hoje foi um dia muito importante com a vitória do presidente Lula no Supremo Tribunal Federal, né? Que, inclusive, as críticas ásperas dos ministros do Supremo, ao oportunismo eleitoral do senhor Sérgio Moro, né? Aquela coisa absurda de, a 6 dias da eleição do primeiro turno, para ajudar a pessoa que ia trabalhar depois como ministro, né? E colocar a delação do Palocci contra o Lula para prejudicar a campanha do Haddad na época, né? Porque visto que o Lula foi vítima, né, de mais uma etapa de injustiça e foi impedido de ser candidato a presidente da República, que ele poderia ganhar. Só para lembrar os fatos. Mas amanhã, na Análise da Varanda, que é um programa que eu faço com a Márcia Rosa, nós vamos ter um programa que acho que a Paula vai gostar, que é um programa que vai juntar o judiciário e a educação. Então,
a justiça e as escolas vão voltar e que a gente está fazendo com o professor do Instituto Federal, Sandro Heleno Zarpelão, que ele é professor do Instituto Federal em São Roque, mas mora aqui na Baixada, com o César Pimentel, que é ex-assessor da POSP, foi secretário de Educação em Cubatão e assessor hoje da professora Bebel, que ele vem para falar da parte jurídica sobre o decreto, ele é muito bom, conheço pessoalmente, né? Depois também nós vamos ter o advogado Tarcísio de Andrade e o Michel Iório, que é coordenador-geral do Sintrajus, do Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Judiciário Estadual na Baixada Santista. Michel de Cubatão. Então. Então, você está vendo que o debate vai ser bem agitado, porque a gente resolveu pegar duas categorias que estão lutando, porque o Judiciário Paulista está fazendo greve, já, as assembleias já decretaram greve, que eles não querem voltar ao trabalho presencial, né? Ó, eu estou em consonância com o análise da varanda amanhã. Amanhã às 19 eu também tenho alguns convidados, o Riesco, a Kátia, a professora Marta, que estava aqui com a gente, e o Antônio do BSOL para falar sobre educação também, tá vendo? Vamos trabalhando um pouquinho, vamos falar sobre educação também, tá vendo? Estamos próximos lá, a gente começa a pensar. Até nisso os amigos acabam se tornando muito parecidos. É que essa pauta acaba sendo importante porque há um movimento de oposição, não é só aqui no Judiciário Paulista, né? E também no INSS, em vários outros setores de serviço público que não aceitam. Como é que vai voltar nas condições que nós estamos aí da pandemia, né? E aí a gente tem que fazer uma reflexão que o desgoverno atual, a ação dele de negar, falar que era gripezinha tal, e irei forçar a reabertura dos comércios, está prolongando a pandemia. Porque nessa época aqui já era para nós estarmos já saindo da pandemia. Não sei se vocês vão se lembrar do ministro da Saúde, que dizia que em agosto, setembro nós estávamos saindo da pandemia. E nós já estamos chegando a quase 100 mil mortos. Né? E tanto que o governo agora já fala em prorrogar o auxílio emergencial até o final do ano, sabendo que a situação está se prolongando, né? Então, todos os aspectos sobre todos os problemas que tem sobre a economia. Mas é isso, gente. É um prazer estar com vocês. A gente que terça-feira volta aqui, fazendo um outro programa do Baixada em Debate. Estamos aí e vamos ver, né, o que vai acontecer no país, que a coisa não está muito boa, mas a gente tem que estar sempre aí lutando, né? Porque se a gente não lutar, a situação vai ficar pior. Isso eu tenho certeza. Exatamente. Um abraço, gente. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço.